Boa noite, pessoal, tudo bem? Nas nossas aulas, então, de química, nas últimas, nós falamos sobre a velocidade das reações, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade, mas vamos ver alguns efeitos, né, sobre a rapidez das reações, ou seja, sobre a velocidade das reações, tá bom? O primeiro efeito que nós vamos ver na aula de hoje é o efeito da concentração sobre a rapidez, ou seja, o efeito da concentração sobre a velocidade da reação, né? Por que que a velocidade depende da concentração, então? Aqui nós temos um exemplo, né, de duas moléculas, o NO e o O3, gasosas, reagindo e produzindo NO2 e O2, certo? Para que essa reação ocorra, vocês concordam que essas duas moléculas de reagente, elas têm que interagir, né? Elas têm que reagir. Ou seja, elas devem colidir uma com a outra para que ocorra então o quê? A quebra dessas ligações entre N, entre O e entre as moléculas de oxigênio, para que ocorra a formação das ligações de NO2 aqui, escrevi errado, e O2 também, tá bom? Então, gente, o que acontece? Durante uma reação, então, ocorre a quebra das ligações e a formação das ligações. Só que aqui nós temos um meio termo. E esse meio termo nós vamos, que é quando essas ligações estão sendo rompidas, né? O momento dessa colisão aqui. E essas ligações estão sendo formadas. Esse meio termo nós vamos chamar então de complexo ativado ou estado de transição, porque realmente é uma transição entre as moléculas de reagente e as moléculas de produtos, tá bom? E é o momento da colisão. Então, dando continuidade aqui, né, nós estamos falando sobre a influência, né, da concentração na velocidade das reações. Então, nós temos que o aumento da concentração dos reagentes vai fazer o quê? O aumento da frequência de colisões entre as moléculas e, com isso, o aumento da rapidez da reação. Vamos imaginar, então, que a gente está num show ou numa festa e essa festa está muito agitada, né? Todo mundo andando de um lado para o outro. Se a festa estiver muito cheia, o salão estiver muito cheio e todo mundo bem movimentado, o que vai acontecer? A gente vai acabar esbarrando nas pessoas, né? Então a concentração, ela aumenta então essa colisão. Agora, se tivesse, por exemplo, nesse mesmo salão de festa, 3 pessoas lá dentro, uma em cada canto, essa frequência de colisão ia ser muito diminuída, né? Então, fazendo essa analogia, nós vemos então a importância da concentração de reagentes na velocidade, então, da reação. Então, quanto maior a concentração de reagentes, maior a rapidez da reação, tá bom? Então, aqui, ó, eu escrevi, inclusive, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação química. A velocidade, a rapidez de uma reação química, tá bom? Mas, gente, o que acontece? Nem toda colisão é eficaz. E como que eles souberam disso, né? Nós temos um experimento que foi reportado, né, no livro, inclusive no PDF que eu vou enviar para vocês. Imagina, então, essa mesma reação de NO reagindo com O3, né, e dando aqui os dois produtos. Nesse experimento, o que eles fizeram? Eles pegaram, então, como é que eu posso dizer? Um pote, né, assim, fechado, um recipiente, e colocaram aqui dentro desse recipiente um mol de NO, que é um dos reagentes, e um mol de O3, que é outro reagente, com uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. E aí, o que acontece? Eles notaram que o número de colisões, então, cada molécula, ela colidiu cerca de 10 elevado a nona vezes, que é 1 bilhão, aproximadamente, por segundo. Imagina o tanto de colisão, né? Porque aqui as moléculas estão todas gasosas, né? Então, imagina aqui que nós temos moléculas de NO e de O3 a todo momento aqui colidindo, 1 bilhão por segundo. Se
todas as colisões fossem efetivas, o que aconteceria aqui? Né? Nós teríamos a reação quase que instantânea, porque 9 bilhões de colisões em 1 segundo, assim que a gente colocasse, a reação já ia ocorrer. E não foi o que eles observaram. Então, tipo, a reação ela não ocorreu em uma fração de segundo, ela demorou um tempinho. E aí, o que eles concluíram? Que nem todas as colisões entre as moléculas de reagentes são eficazes. Então, gente, uma colisão eficaz ou efetiva é aquela que vai conduzir à formação de produto. E aí, por que, né, então, que nem toda colisão é eficaz? Nós temos aqui, então, que as colisões elas devem ocorrer com uma geometria favorável para a formação do complexo ativado, que é aquele meio termo, né, que nós vimos. O que acontece? Imaginem que nessa situação 1, vou colocar aqui primeiro, as moléculas elas estão colidindo assim, então com uma geometria favorável, então é uma colisão eficaz. Agora, se as moléculas se colidirem dessa forma, a geometria é desfavorável, então não vai formar esse complexo ativado. Aqui, ó, nós temos então que vai colidir aqui, certo? E daqui nós vamos ter então, ó lá, as novas moléculas de NO2 e de O2, tá bom? Já aqui nós não conseguimos, é uma geometria desfavorável, então é uma colisão ineficaz. Então ocorrem muitas colisões ineficazes, até que ocorram algumas colisões eficazes e assim ocorre a reação, tá bom? Só que o que acontece? Também há uma energia cinética necessária. Lembra que essa energia cinética ela está associada à agitação das moléculas? Lembra que nós já falamos isso algumas vezes, né? Então, o que acontece? As moléculas, os reagentes, eles precisam de uma energia cinética para que ocorra essa ruptura parcial das ligações químicas, para formar, então, esse complexo ativado, né? Esse estado de transição. Então, com isso, nós temos aqui essa observação que, para que uma colisão entre moléculas de reagentes seja eficaz, é necessário que ela ocorra com geometria adequada. Então, primeira coisa, precisa ter uma geometria adequada, né? Ela precisa colidir do lado certo da molécula e ela precisa também ter uma energia suficiente, né? Essa energia aqui que nós vamos ver já o que é, tá bom? E com isso, né, nós vamos ver então que energia que é essa. Ela é energia de ativação. Então, gente, nós costumamos representar os gráficos, né, para a reação dessa forma. Inclusive, ele é bem parecido com o que a gente já tinha visto, né, que a gente classificava como exotérmico, endotérmico. Nós temos aqui, então, esse eixo da energia, que geralmente é dado em quilojoules por mol, joules por mol, enfim, alguma unidade de energia por mol. E nós temos aqui o caminho da reação, ou tempo também, tá bom? O decorrer da reação. E aqui, gente, essa linha rosa, né? Ela vai indicar, então, a energia em determinado caminho da reação. Então, nós temos aqui a energia que os reagentes têm. Eles precisam de uma energia a mais aqui, tá vendo? Essa energia de ativação, para que forme esse complexo ativado, aqui o momento da colisão correta, né, eficaz. E depois, nós temos aqui a energia dos produtos, tá bom? E aí aqui, ó, lembra, esse valor aqui dos produtos, né, valor dos produtos menos dos reagentes, nós temos o nosso ΔH, que nesse caso aqui é menos 200 kJ/mol. Inclusive, eu já deixo a pergunta aí, essa reação aqui, ela é endotérmica ou exotérmica? E nós temos também aqui a nossa energia de ativação. A energia de ativação, gente, nós contamos então da linha dos reagentes, da energia dos reagentes, até o pico aqui dessa energia. Então, essa diferença, ó, é a nossa energia de ativação. No caso aqui, a energia de ativação seria 9,6 kJ/mol. Então, cada mol de reagente precisa de uma energia de ativação de 9,6 kJ, tá bom? Para ocorrer o quê? A formação desse complexo ativado e depois a formação dos produtos. E, gente, isso aqui ocorre muito rápido, tá? Então, por isso que a gente não separa esse complexo ativado. A gente já
né, representa diretamente dos reagentes para os produtos, mas a gente tem esse complexo ativado. Então, gente, olha, a energia de ativação, ela é a energia necessária para vencer essa barreira aqui, tá vendo? Então, é a energia necessária para que ocorra a formação desse complexo ativado. Então, eu até coloquei uma definiçãozinha aqui, ó, a energia de ativação, que é representada pela letra maiúscula E e a letra minúscula A, energia de ativação, é o valor mínimo de energia que as moléculas de reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação. Por quê? Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é, né, os reagentes conseguirem alcançar essa energia. Então, acaba que ela é mais lenta, né, a reação, um pouco mais dificultada. Cada reação vai possuir um valor específico de energia de ativação, né? Cada uma tem o seu, e esse valor ele não vai depender da temperatura nem da concentração dos reagentes. É um valor de energia de ativação independente de temperatura, de concentração e, como nós já vimos, né, a unidade que nós usamos é de energia dividido por mol. Então, pode ser quilojoule mol, caloria mol, joule mol e por aí vai. Quilocaloria mol, inclusive, tá bom? E aí, aqui eu coloquei 2 gráficos para vocês no final, que nós temos aqui, então, gráficos de reação exotérmica e reação endotérmica, para nós avaliarmos, ok? Então, gente, aqui na reação exotérmica, nós temos o eixo da energia e o eixo da coordenada de reação, o caminho da reação, o tempo, enfim, né? E aqui nós temos a linha indicando, então, o valor dessa energia. Notem, então, que aqui nós temos a energia dos reagentes. Essa energia dos reagentes, ela precisa, né, então, aumentar, ou seja, tem essa energia de ativação até a formação do nosso complexo ativado, que é o intermediário entre reagentes e produtos, e depois, então, ocorre a formação de produtos. E aí, aqui, olha, nós temos um valor de ΔH negativo, tá vendo? Menor que zero, ou seja, por isso que é uma reação exotérmica. E aqui nós temos um valor de energia de ativação, que é dos reagentes até o pico da energia, tá bom? Onde forma o complexo ativado. E daqui nós temos, então, um gráfico típico para a reação endotérmica. Nós temos, então, os reagentes com uma energia menor do que os produtos, né? E, então, a gente precisa de uma energia de ativação aqui, razoavelmente, né, grande, até chegar ao complexo ativado e depois, então, ocorre a formação dos produtos. Aqui, gente, olha, notem que nós temos o nosso ΔH aqui, que é a diferença de produtos menos reagente, e o nosso ΔH aqui é positivo, né, ou seja, absorveu energia, então é endotérmico. E nós temos a nossa energia de ativação do patamar dos reagentes até o pico, então, desse valor aqui de energia, onde formou o complexo ativado, tá bom? E agora nós vamos fazer um exercício do PDF só para reforçar tudo.